Olá para você, telespectador internauta, seja bem-vindo ao Ponto de Vista. E o Ponto de Vista de hoje ele vai ser dedicado à reflexão do Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. Nós vamos abordar temas como racismo, preconceito, inclusão social, inclusive inclusão acadêmica, com o professor Kleber Santos Vieira. Ele que é especialista, né, ele é doutor em educação, é presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negros e Negras, a ABPN, e também é professor da Unifesp das disciplinas de ensino de história e também de educação étnico-racial. Professor, seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista. Muito obrigado. Será uma honra grande participar deste programa, dessa entrevista, num mês muito importante para a população negra, para a sociedade brasileira como um todo e para o avanço das pautas de promoção da igualdade racial. Professor, o senhor é presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negros e Negras, que foi fundada no ano 2000. Naquela época, o que levou esse grupo de intelectuais, de acadêmicos, a se reunir justamente dentro dessa causa relacionada aí aos negros, à negritude, à valorização do povo negro? A Associação Brasileira de Pesquisadoras e Pesquisadores Negros e Negros, ela foi fundada em 2000, como você bem assinalou. Ela foi fundada, portanto, em um contexto muito importante das lutas e das agendas de igualdade racial e ações afirmativas no Brasil e no mundo, né? Ela foi fundada, portanto, num contexto de desdobramento do centenário da abolição inacabada, no qual, para muitos intelectuais e militantes, ativistas, educadores e educadoras do movimento negro, passou como o centenário da falsa abolição, né? Muitas manifestações, muitos protestos que questionavam, em 1988, uma efeméride que mantinha a maioria da população negra em situação bastante precária de vida social, econômica, cultural e econômica, né? Vem também no desdobramento da Marcha Zumbi dos Palmares, realizada em 1995, em que um conjunto muito importante de movimentos, de organizações negras se reuniram em Brasília no ano de 1995, né? Reivindicando exatamente reparação, reconhecimento das causas e também políticas específicas para a população negra. Então, o ano 2000 foi um ano muito chave, porque foi um ano em que ocorreu também as conferências pré-Durban, né? Em que no ano seguinte, em 2001, ficaria conhecido como a Conferência contra a Xenofobia, o Machismo, o Racismo e outras formas de opressão. E foi nesse contexto todo então, de muito engajamento da população negra que foi criada a BPN. O que levou à criação da BPN é o histórico de um projeto de nação racista antinegro que existe no Brasil, né? Em que a primeira interdição, antes da proclamação da República, antes da abolição da escravatura, e depois com a marginalização, a exclusão, com diversas barragens sociais e educacionais, fazia com que o sistema de ensino como todo, e o ensino superior em particular, os programas de pós-graduação, mais particularmente ainda, fossem espaços, territórios praticamente sem negros e negras. Então, ao longo do processo, de todos esses desdobramentos, poucos negros e negras que existiam dentro das universidades reuniram-se não apenas como uma forma de aquilombar-se, mas também de exigir das instituições de pesquisa uma agenda científica centrada nas questões
da população negra e mesmo aceitando a presença do negro e da negra com a sua pele, com seu gosto, com seus gostos, com sua cultura, com as suas perspectivas, né? Independente da área de conhecimento. Então, tudo isso levou à criação da BPN, foi antecedida por um congresso que existiu aqui no estado de São Paulo, na Unesp, Universidade Estadual Paulista, no campus de Marília, né? Em que teve o primeiro encontro de pesquisadores e professores universitários, negras e negros, em São Paulo, que se reuniram, e também de muitos núcleos de estudos afro-brasileiros que existiam e foram anteriores à própria BPN, né? Os próprios congressos que foram se constituindo tiveram como protagonistas muito intensos os núcleos de estudos afro-brasileiros, né? Os NEABs, como nós chamamos, né? Que também ajudaram a agregar os intelectuais negros e negras nos espaços universitários e que em 2000, na cidade de Recife, né, tenha desdobrado na criação da BPN. Né? Então, na verdade, estava havendo uma insurgência assim, muito importante de movimentos de identificação e mobilização social e racial. Né? Foi um momento de muita ebulição nessa área. Professor, o senhor tocou nessa questão do racismo, do preconceito dentro do meio acadêmico. Como que se identifica esse preconceito, esse racismo, num ambiente que, teoricamente, deveria ser menos permeável a isso, justamente por as pessoas terem contato ali, a informação de qualidade, há muito mais conhecimento? Como que ele se identifica, né, nesse meio? O racismo, quando nós pontuamos, né, que o racismo é estrutural, e existe também o racismo institucional e outras formas de racismo, né? O racismo ele permeia todas as relações sociais. As relações sociais no Brasil são racializadas. Então, como nós pensamos no espaço universitário, nas instituições de ensino superior, nós estamos pensando não apenas em quais ou o que é a instituição, né? Mas também quem compõe essa instituição e de que maneira o entrelaçamento das relações sociais, assim como na sociedade como um todo, são permeados por relações racistas, né? Então, há diversas maneiras de detectar esse processo, desde o baixíssimo número de docentes nos departamentos, nos institutos, nas faculdades, né? O número reduzido de pesquisadores e pesquisadoras negros, docentes negros e negras no interior das universidades, é um reflexo direto do racismo. E nesses 20 anos, né, o que já foi possível vocês identificarem de atuação, não só da associação, mas em termos de mudança a esse cenário que foi o palco da ebulição para a criação da associação em 2000? O que já houve de mudança? É importante destacar que o protesto negro, as reivindicações negras, a denúncia contra o racismo sempre existiu no Brasil. Muito embora hoje em dia há teorias, artigos e muita discussão sobre uma assim chamada pauta identitária que surge nos anos 2000, os quilombos no Brasil aqui existem desde quando era colônia. Desde quando a América Portuguesa escravizou os primeiros africanos e africanas, houve resistência e houve, portanto, uma busca pela liberdade. Então, essa forma de resistência, ela se intensificou ou ganhou outra conotação a partir da República, né, com denúncias também ao racismo, seja na imprensa negra, seja em outras organizações. Então, o que acontece a partir dos anos 2000, nesse que está sendo chamado como a ebulição, é que, além da denúncia, estava delineado uma reivindicação mais incisiva das responsabilidades do Estado, as responsabilidades das instituições, as responsabilidades da sociedade como um todo no combate ao racismo. De modo que combater o racismo é um benefício à sociedade brasileira como um todo e, portanto, não pode ser uma tarefa apenas de pessoas negras e negras, né? Então, há uma mudança muito significativa, né, que não começa nos anos 2000, mas
sobretudo a partir da década de 70, né, em que não apenas denúncia, mas também a reparação, as ações compensatórias, as ações afirmativas entram na agenda, inclusive do Estado, uma vez que o Estado reconheceu os danos da escravidão, reconheceu o racismo e adotou algumas medidas para combatê-lo, né? Nós poderíamos citar algumas aqui, né? O Estatuto da Igualdade Racial, a Lei 1288 de 2010, é um avanço significativo. A Lei 10.639/2003, que versa sobre a obrigatoriedade da história e cultura afro-brasileira e africana nos estabelecimentos de ensino, também é um avanço. A Lei 12.711 de 2012, que é assim chamada Lei de Cotas nas universidades, também é um avanço. Então, nós temos alguns marcos jurídicos importantes que simbolizam as mudanças ocorridas fruto da luta do movimento negro e do reconhecimento do Estado e das instituições no sentido de suas responsabilidades em combater o racismo. Então, na verdade, assim, foi o cenário que você trouxe para mim foi um cenário em que tanto o Estado, né, estava aberto para essa discussão, os movimentos estavam acontecendo e foi um momento aí de encontro de agendas, vamos dizer assim, né? E a gente sabe que essa própria discussão das formas de resistência do negro está lá no Clóvis Moura, que a gente vai falar no segundo bloco, lá desde o começo da escravidão, como você falou, com os quilombolas, e hoje a resistência, pelo que a gente vê, está justamente nesses movimentos, nos movimentos negros que aparecem em diversos segmentos, né, com uma mobilização em diversas áreas, e a gente parece que sente um fortalecimento, principalmente agora, depois do horror que foi o assassinato, que a gente pôde ver, né, na íntegra, praticamente, do George Floyd no ano passado. Parece que isso também trouxe à tona uma mobilização em diversos países, não só nos Estados Unidos, mas também em outros países. Aqui no Brasil também houve uma mobilização, eu acho que só não foi maior por conta da pandemia. Você sente isso, que houve essa mobilização? Sim, houve essa mobilização, mas, Eliane, o Estado não estava com a porta aberta, foi necessário abrir a porta dos Estados, foi necessário arrombar a porta do Estado para que ele lesse as reivindicações, para que ele entendesse que a agenda da população negra, a agenda que modifica a situação socioeconômica, política, cultural da população negra, é uma agenda que beneficia a sociedade como um todo. Há muito o que refletir nesse novembro, né? Nesse 20 de novembro. Eu queria só fazer uma interrupção, porque o nosso tempo de primeiro bloco acabou, mas a gente vai voltar, a gente vai continuar discutindo sobre esse assunto. E você que está acompanhando o programa, não saia daí, porque a gente volta já já. De volta com o Ponto de Vista, nós entrevistamos hoje o professor Kleber Santos Vieira. A gente está falando sobre racismo, preconceito, o professor é especialista, né, na área de educação, é doutor em educação e é presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negros e Negras. Professor, a gente estava falando de toda essa luta, né, dos movimentos negros para ter realmente o seu direito, né, garantido, né, olhando para o passado, por todas as dificuldades que o povo negro passou, essa reparação tem que ser garantida. E quando a gente olha, né, mais para trás, né, na época dos quilombos e tal, a gente vê que teve um pesquisador, né, jornalista, intelectual brasileiro chamado Clóvis Moura, que fez um extenso trabalho sobre esses movimentos de resistência. E o senhor tem essa pesquisa, né, Clóvis Moura, das rebeliões da senzala, o Dicionário da Escravidão Negra, História, Sociabilidades e Militância. Professor, o que chamou tanto a sua atenção nesse pesquisador brasileiro, o Clóvis Moura? Bom, a pergunta é muito pertinente. Clóvis Moura é um intelectual negro, um dos mais importantes, e é um autor
permanece em aberto, né? O que me chamou a atenção muito em Clóvis Moura foi sempre a radicalidade do seu pensamento, no sentido de a raiz da formação social brasileira, né? da formação social, formação histórica da sociedade brasileira, e de que maneira ele colocou sempre em todas as suas pesquisas, suas análises, suas interpretações, a população negra, os sujeitos negros como os sujeitos principais, os sujeitos, sejam eles individuais ou coletivos, da dinâmica social brasileira. Então, me chamou muita atenção na maneira em que ele, por exemplo, explicou a formação da classe trabalhadora brasileira, impossível de ser explicada sem o componente racial, sem que se considere que no Brasil a classe trabalhadora era negra e os senhores e depois a burguesia branca, né? E ele desenvolve esse raciocínio em várias obras, a começar por Rebeliões da Senzala, mas depois outros tantos trabalhos em que ele desobra sobre isso. Então, sempre me chamou muita atenção essa pertinência, né? essa tenacidade do pensamento de Clóvis Moura, né? E também a sua opção por analisar a sociedade no repertório do materialismo histórico, mas não de forma mecânica, pensando esse materialismo a partir da própria realidade brasileira, a partir da própria formação social brasileira, e por isso ele acabou encontrando aí alguns adversários do ponto de vista de sua opção, mesmo dentro do campo aí do chamado método do materialismo histórico. Então, sempre me chamou muita atenção de Clóvis Moura esse sentido, e o fato de ser um intelectual autodidata, autônomo, independente, não vinculado a instituições, né, com amarras no sentido de que ele chamava, né, das burocracias que determinam os pensamentos, né? Então sempre me chama muita atenção. O senhor também prefaciou a segunda edição, né, do livro Sociologia do Negro Brasileiro, do Clóvis Moura, e organizou o livro Memórias de Spakenbroek, Fora do Tempo, que é uma reunião de crônicas do Clóvis Moura, na época que ele escrevia para a Folha de São Carlos, né, entre os anos de 1972 e 1973. Esses livros, principalmente essas crônicas, elas trazem também essa reflexão sobre a necessidade de valorização do negro, da negritude. Ele também traz isso nesse livro? Memória de Spakenbroek é um livro, né, foi um trabalho que eu ajudei a realizar, e eu tenho um enorme carinho por esse trabalho, né? Eram crônicas, como você informou, que Clóvis Moura escrevia. Ele era diretor-redator-chefe da Folha de São Carlos, e quando encerrava o expediente, ele escrevia as crônicas. Era a última parte, né, do jornal em que ele se dedicava nos dias de trabalho. Ele escreveu ininterruptamente por mais de 250 dias essas crônicas, né? E é interessante que esse livro ele escreve quando ele vive em São Carlos, né, no momento em que ele publica a segunda edição de Rebeliões da Senzala, em 1972, e também no momento em que ele desenvolve os textos principais, os principais argumentos da continuidade de Rebeliões da Senzala, que é o livro O Negro no Brasil, de Mau Escravo a Mau Cidadão, né? Que é um livro que só é publicado em 77, né? Mas que ele desenha ali em 73, e foi relançado agora pela editora Dandara. Então, as crônicas especificamente, são poucas as que ele desenvolve a questão racial propriamente dito, né? Assim, diretamente. É preciso um exercício de abstração, né, para entender nas entrelinhas onde está a questão racial, porque de fato são crônicas e tem um nível de abstração muito intenso nesses textos de Clóvis Moura, né? Certo, então, mas ele trouxe mostrou, né, no seu trabalho todos os movimentos de resistência dos negros brasileiros, principalmente, né, no trabalho Rebeliões da Senzala, e hoje a gente vê, né, a gente quer
como que o senhor entende as rebeliões nesse momento? Quais são as rebeliões dos negros nesse momento que a gente vive, na sua opinião? Nós temos muitas rebeliões, algumas simbólicas e mesmo essas simbólicas com uma grande força. 20 de novembro completa 50 anos este ano de 2021, a comemoração do 20 de novembro. Portanto, foi em 1971 que um grupo de intelectuais e ativistas liderados por Oliveira Silveira, em Porto Alegre, anunciou que 20 de novembro seria a data de comemoração da resistência negra, e não mais o 13 de maio. Veja que nós estamos em 1971, anos de chumbo, guerrilha, luta armada, repressão pegando fogo, né? E o que está sendo colocado por um grupo de negros em Porto Alegre é exatamente a possibilidade de pensar uma outra forma de narrar a história e de construir outros pontos de referência que inspirem a luta. Então, isso foi uma rebeldia, né? E nós vamos comemorar daqui a pouco, o 20 de novembro, saibamos que estamos comemorando 50 anos deste ato, um ato muito corajoso, né? Essas rebeliões estão muito na juventude. Quando nós pensamos na juventude negra, uma geração de rapper, né, marcada aí por Emicida, Djonga, né, ou artistas como Bia Ferreira, né, essa geração enorme que em cada universidade que entrou para o sistema de cotas criou coletivos que vêm tensionando as formas de produzir ciência e ao mesmo tempo existir da universidade, são esses pontos que podemos entender, que são esses pontos que nos levam a ter certeza de que as rebeliões permanecem, as insurgências permanecem. Professor, a gente analisando aqui os números do PNAD, só acabou de falar da política de cotas, né, que trata aí da distribuição de pessoas que frequentam o nível superior. Então o PNAD 2018, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, ela mostra para a gente que na rede pública a população que se declara branca ou de outras, né, raças perfaz 49,7%, e a preta parda, né, que se identifica como preta ou parda, 50,3%. Como que o senhor analisa esses números, né? E assim, na rede particular, a população branca e outras perfaz 53,4%, a preta e parda 46,6%, um pouco menor aí, né? Como que o senhor analisa esses números, né? Já é um reflexo de toda essa mudança que a lei de cotas trouxe, garantindo ali, pelo menos nas universidades federais, 50% das vagas destinadas para alunos de baixa renda, e incluindo aí negros e indígenas, enfim, outros grupos também minoritários. Como que o senhor acha que isso se refletiu no mundo acadêmico? Se repercutiu de maneira muito importante, positiva. A luta do movimento negro era em uma frase: que se estabeleça cotas raciais no ensino superior brasileiro, né? Então, a nossa agenda era uma agenda que queria modificar o cenário de exclusão, o cenário de confinamento racial que prevalecia nas universidades brasileiras, com uma maioria branca, predominantemente branca, nos cursos, em todos eles, né? A Lei 12.711 de 2012, ela reinterpreta essa luta, colocando as cotas raciais como as subcotas, né, dentro da reserva de vagas para a escola pública. Ainda assim, foi uma mudança muito importante, uma mudança significativa, que alterou significativamente o panorama do ensino superior brasileiro, né? Nós temos, de fato, uma população negra hoje no interior das universidades. É preciso ter bastante cautela, ao mesmo tempo, quando enunciamos alguns dados, porque é preciso verificar os cursos de grande concorrência, né, como medicina, as engenharias, né, de que maneira está essa distribuição racial. É preciso combater com efetividade as fraudes, porque as fraudes raciais
existem, e também precisa avançar em 2 pontos que eu considero de extrema importância. Um é a vinculação direta das cotas com as políticas de permanência, assistência estudantil, né? É preciso ter um cuidado muito intenso para esse ponto. E o outro, em relação à pós-graduação. Nossos programas de pós-graduação ainda são extremamente excludentes, né? Sem a presença de negros e negras. Certo, professor. O nosso tempo chegou ao fim. É uma pena porque tem muito que ser discutido sobre esse tema que é tão importante para a sociedade brasileira, né? A gente precisa realmente discutir isso não só no 20 de novembro, não só em novembro, mas durante todo o tempo, porque é hora da gente se olhar para o espelho e enxergar que a sociedade brasileira é historicamente racista e isso precisa mudar. Professor, rapidamente, agradeço a sua participação no programa. Eu que agradeço mais uma vez o convite. TV da Câmara Municipal de Guarulhos, nessa terra que eu tanto gosto, né? Trabalho na Universidade Federal de São Paulo, campus Pimentas, né? Onde estamos. Sou membro do Conselho Municipal de Igualdade Racial de Guarulhos, né? E é uma honra muito grande estar neste programa pensando no 20 de novembro, às vésperas da Conferência Municipal de Igualdade Racial, e temos muito a construir nessa agenda que, aos poucos, vem sendo redefinida. Tá certo, então, agradeço ao professor e agradeço também a sua audiência, você que ficou com a gente até agora, e me despeço até o próximo ponto de vista.